Essa palestra é sobre a aplicação de pintura epóxi via o sistema Airless. Mas a gente vai estar mostrando todas as técnicas, os truques, o que é necessário você ter para poder fazer esse processo com qualidade, funcionar, para você poder fazer a limpeza dos equipamentos. Quer dizer, diferentemente de uma pintura tradicional de rolo, você, nesse sistema, consegue ter uma produtividade muito maior, porém, você tem que ter cuidados maiores, tem que saber mexer com equipamentos que uma pintura tradicional não requer tanto, né? Então, me apresentando, Alexis José Selim Fontaine, sou sócio proprietário da Solepox Indústria e Comércio, também da Propiso, estou presidente da ANAPRE até abril do ano que vem e também sou adjunto lá do CIESP. Muito bem. Esse sistema da aplicação dos revestimentos Airless. A primeira questão é o equipamento em si, né? Nós temos os equipamentos que são, chamamos de misturas já no próprio equipamento, onde você mistura antes no balde, né? Então, são esses equipamentos que o XP70 que está exposto aí, tá certo? O Shelson está aí ou não? Nós temos também esse outro equipamento, onde que você pode colocar o componente A e o componente B separados, e eles vão misturar, então, num equipamento aqui que vai fazer uma relação de mistura fixa, né? Não pode ficar programando a relação de mistura entre o componente A e o componente B. Nesse caso aqui, ele tem uma mistura fixada numa relação dentro desse equipamento. Tá. Aí nós temos um equipamento mais sofisticado, onde nós vamos ter, então, aí sim, uma programação aqui, componente A, componente B, vão misturando e a mistura acontece na pistola, lá na frente, onde você vai ter uma relação, uma câmera de mistura automática e a projeção propriamente no piso. Esses equipamentos de Airless, ele tem uma tecnologia, né, e nós vamos aprender e vai ver isso aqui, porque nós vamos, na verdade, bombear ou os componentes separados até um bico, mas vamos entrar numa situação mais simples, onde você vai já misturar isso previamente, ou vai ter aqueles dois componentes, e a mistura vai circular pela bomba e até a tubulação, chegando na pistola, onde vai ser projetado. Nesse momento, você tem algumas fases nesse bico aqui, né? Primeiro, você tem uma área de início de atomização, rompimento de partícula e atomização do fluido. Tá? O que é importante a gente imaginar é que no Airless você tem um filme muito homogêneo, porque a projeção é de uma forma única, diferente de um rolo, onde você pode ter diferenças de deixar material no chão, de distribuição de material no chão. Então, o Airless, realmente, você projeta. Airless, por quê? Porque não é com aquele sistema de turbulionamento, que normalmente é aquelas pistolas de pintura de automóvel, onde você entrava com o ar comprimido, que, provocando um vácuo, puxava a tinta e projetava a tinta com parte do ar. Então, nesse caso, é bombeamento puro mesmo, certo? Vai pegar a resina e vai passar pela bomba, a tubulação vai embora sem nenhuma mistura de ar nesse sistema. Esse sistema também, resinas epóxi, por exemplo, você já começa uma indução no sistema. Essa resina epóxi, quando chega na pistola, está com uma temperatura mais alta, sabe? Já está lá com 37 graus, 38 graus. E isso provoca, no filme de acabamento final, uma resistência à abrasão superior a uma pintura pintada com rolo, né? A textura também, que normalmente ele vai deixar, é muito mais lisa. Dependendo da formulação que você trabalha, é quase que um autonivelante. Você pode ser, em muitas situações, o cliente não consegue ver a diferença. Bom, tem uma questão do bico, que vocês têm que saber escolher, porque é uma razão, né, e uma questão de abertura. Normalmente, para as resinas epóxi, a gente bico 519, que 19 é um bico bem comum, bem popular para você poder usar com resinas com tinta epóxi, que tem uma certa viscosidade. Se você vai trabalhar com vernizes incolores, que são uma viscosidade mais baixa, aí você consegue até usar um outro tipo de bico, 517.
Essa questão do bico, eu não vou ficar trabalhando tanto aqui, é muito melhor trabalhar com o pessoal fornecedor dos equipamentos, o pessoal da AWS, que eles vão orientar. E também vai participar da tua experiência, porque cada tinta tem um comportamento. E esse comportamento, nós vamos ver, também tem uma regulagem de pressão do equipamento. Tá bom esse som aqui ou tá ruim? Mais ou menos, né? Vamos lá. Então, você vai precisar, para trabalhar com ELES, um compressor, né? Porque quando você trabalha com equipamentos maiores, você vai trabalhar com compressor. Existem equipamentos elétricos também, mas normalmente é para vazão menor, são equipamentos menores para trabalhos de pouca monta. Quando você vai trabalhar com equipamento grande, nós trabalhamos sempre com um belo compressor. Tá? É importante que esse compressor esteja sempre sobre, por exemplo, aqui, um carrinho com rodas, porque é muito comum você movimentar ele para poder alcançar as mangueiras, tá certo? Vácuo teu para não ficar dependendo do teu cliente, que muitas vezes o cliente não pode fornecer ar comprimido, as mangueiras são diferentes, é importante você ir com o teu equipamento bem montado, todos os encaixes funcionando. Também garanta uma boa energia elétrica, porque se esse compressor no meio do caminho parar, você tem um problema. Você vai ter que começar a limpar todo o sistema, porque é o vazão que tem dentro do cilindro para poder limpar o equipamento, né? Normalmente a regulagem, você vai ter que fazer uma regulagem que depende da tua tinta por volta de 50 PSI, mas isso, de novo, você vai regular até começar a mostrar um leque bonito, que não está com falhas, né? O leque também pode ter outras causas que esteja falhado, que é sujeira no bico, mas também pode ser pressão baixa. Se você botar pressão muito alta, você acaba atomizando demais, aí começa a criar névoa. Então tem que entrar no equilíbrio dessa pressão aqui, para você poder não sair aquele jato de tinta que não atomizou, mas também num outro que atomizou demais e acaba gerando névoa que não tem interesse, porque aí a tinta começa a subir, né, e contaminando todo o ambiente. Tá? Importante também é você ter uma bela quantidade de thinner disponível. Tambor com thinner limpo, tambor com thinner sujo. Por quê? Porque você, num determinado momento do processo, você vai ter que colocar thinner no circuito para poder começar a limpar bomba, mangueira, pistola, né? Tudo que teve contato com resina epóxi. E tem que estar esperto nisso aí, porque se você bobear nisso aqui, você perde o equipamento, porque resina epóxi não perdoa, tá certo? Começou a reagir, a coisa começa a ficar feia. E ainda mais que nós estamos trabalhando com equipamento com alta pressão, está trabalhando, gerando energia elétrica, quer dizer, tem energia elétrica, desculpa, energia térmica, né? Tem fricção, você tem atrito lá dentro, então toda essa resina epóxi, inclusive, está normalmente acima da temperatura de trabalho ambiente que a gente tem quando se mistura dentro de um balde. Tá? Bom, é muito importante, né, também ter um equipamento reciclador de solvente, porque o sistema airless consome resina para limpeza, não tem como, sabe? Não é uma latinha de 5 litros de thinner que vai limpar o teu equipamento depois de um ciclo de trabalho. Então é importante você poder reciclar esse thinner e essa máquina ela se paga muito rapidamente, né? Porque realmente a quantidade de thinner não é brincadeira, dependendo do projeto que você vai fazer. Então pega esse thinner que sujou naquelas bombonas, leva para a empresa e lá você recupera, né? Se o teu projeto for muito grande, eventualmente você leva a própria máquina de recuperação de thinner, que nada mais é do que uma destiladora, tá certo? Para poder ir recuperando durante o projeto. Muito bem. Qual que é a técnica de aplicação, né? Não é simplesmente sair pintando, né? Tem todo um modelo, todo um formato que você tem que fazer. Então, nós vamos ver agora uma sequência, né? Como é que a gente faz essa pintura para poder fazer corretamente. Primeiro, você vai fazer a primeira faixa, deu uma projetada. A segunda faixa que você vai fazer, ela dá um overlap de quase 50%, aqui, ó, pode observar, nessa área aqui. E assim que vai na sequência, ó, você vai dando overlap, fazendo a cobertura desse. Então, na verdade, cada área recebe 2 vezes a tinta, a primeira e a segunda, né? Que é para poder fechar adequadamente. E aí você tem uma cobertura ideal. E por que isso, né? Nós vamos entender que se você fazer uma faixa e der um pulo e ir para a segunda faixa,
No airless, o centro tem mais resina, recebe um pouco mais resina que as laterais do teu leque. Por isso que é importante dar overlap, porque aí você está sempre tendo o mesmo filme em toda a pintura. Senão o teu filme vai ficar mais, menos, como se fosse uma pintura. É importantíssimo esse overlap aqui. Tá? Outra questão, você vai trabalhar no movimento aqui, ó, é um movimento, é importante não fazer esse movimento de leque aqui. Obviamente, quando nós estamos falando de piso, né, esse movimento aqui você vai acabar fazendo alguma coisa, mas como a resina automaticamente vai cair sobre o piso, você pode abrir um certo arco, porque ninguém vai ficar trabalhando dessa forma. Mas quando é parede, é muito importante você trabalhar com um movimento bem paralelo, não se distanciando, não fazendo arco em relação à tua parede. Igualmente, aqui, é importante não fazer uma projeção, né, como se você estivesse jogando para frente. É importante estar em cima mesmo do revestimento. Tá? Aqui, aquela questão que eu falei para vocês, né, regulagem de pistola ou bico sujo. Né? É muito comum. Tanto que, quando a gente vai trabalhar com airless, é importante você bater a tinta. Normalmente põe assim, um pré-filtro para jogar a tinta no sistema. No próprio sistema tem 2 filtros, tem um que fica na bomba e outro que fica na pistola, mas, obviamente, são filtros que não têm uma capacidade absurda de retenção de sujeira. Então, quanto mais você filtrar no caminho, melhor. Porque você vai saturar menos esses filtros que estão lá por segurança. Se houver um problema de sujeira no bico, você pode reverter o bico, ele vai projetar, limpa e volta. Tá? Mas esse defeito aqui também pode ser provocado por pressão inadequada lá na tua bomba, lá no teu registro. Então, se a pressão estiver baixa, ele vai dar riscos mesmo. Aí você tem que ir aumentando até conseguir fazer uma boa atomização. Tá? Muito bem, outra questão. Bico vai sendo usado. É óbvio, né? Vai passando tinta naquele bico, é um bico super bem calibrado. Né? E aí, como tem material abrasivo nas tintas, é natural, tem cargas, né? Essas cargas vão começando a alterar o perfil desse bico. Começa a sair de um leque, que é esse leque aqui, de 12 polegadas, e começa a abrir o leque até virar quase que uma mangueira. Então, quando você começa a perceber uma alteração do leque, você obrigatoriamente tem que trocar esse bico, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. Porque quando você começa a projetar a tinta com um bico usado, você já não tem mais uma boa distribuição. De novo, você vai começar a fazer como se estivesse aplicando com uma mangueira com água, né, em vez de ter realmente esse leque. Tá? Outra questão também, pressão pode também fazer com que o leque fique mais aberto ou menos aberto. Tá? Na verdade, o leque é dado pelo bico mesmo, mas se você atomizar muito, ele parece que aumenta um pouco. Então, é importantíssimo acertar a pressão na bomba. Tá? Tem que ficar equilibrado. E é uma questão que você regula uma vez, você vai usando. Você vai percebendo que ele vai alterando conforme o consumo do bico. Por isso que também é outro formato. Começou a mudar um pouco a projeção no chão, não vai mexer na pressão, mexe primeiro no bico para poder ter certeza que o teu bico está correto, que ele está calibrado. Muito bem, qual que é o processo de aplicação dos sistemas airless? Né? Normalmente a gente vai fazer uma preparação de polimento, porque nós não estamos falando de revestimentos de alta espessura, estamos falando, né, revestimentos de baixa espessura. Então, a não ser que você vai querer dar uma pintura airless em cima de um revestimento argamassado ou um mutilê lá de 4, 5 milímetros. Mas, num caso tradicional de pintura airless, você está fazendo praticamente em cima do concreto. Então, você precisa fazer uma preparação de superfície com polimento, já é mais do que adequado. Tá? Em seguida, você vai selar esse piso. Tem uma musiquinha que o Barreto botou aqui para animar o negócio, mas vamos lá. O importante do selamento é ser um selamento muito bem feito. Você tem que eliminar todas as porosidades do piso, como se fosse um selamento para um sistema autonivelante. Tá? Não deixe porosidades nesse selamento, um selamento falhado, porque a hora que você for projetar a tinta no chão, aquele ponto vai abrir no autonivelante. Tá? Essa ideia de que eu vou projetar e vai tampar todos os buracos, ela não é verdadeira. Então é importante fazer um selamento bem feito, bem montado. Portanto, é um sistema que automaticamente vai dar em 2 demãos. Tá? Tem gente que projeta direto no concreto, mas, obviamente, a qualidade do que nós estamos falando é diferente, porque aí, se tiver porosidade, lá vai aparecer. Tá? Outra questão.
que é inerente dos sistemas airless. Quer dizer, você vai ter que papelar ou plastificar tudo aquilo que você quer que não seja pintado naquela projeção. Porque o fato de nós estamos projetando, você vai ter névoas, né? Você não vai conseguir controlar. Diferentemente de uma pintura com rolo ou com pincel, que você vai conseguindo recortar com todo detalhe e tudo mais, aqui não. Aqui você vai mandar tinta para cima. Então, tudo que é, né, regiões baixas que não vão ser vestidas, que não vão ser pintadas, precisam ser protegidas. E isso, obviamente, é mais tempo de preparação do que uma pintura tradicional, que normalmente você não teria que fazer isso. Tá? Mas aí, ó, tudo que é pé, máquina, tem que ir embalando, né? Lembrando que alguma névoa pode ter se você não regular bem o teu equipamento e, portanto, se tem equipamentos que não podem receber absolutamente nada, eles têm que ser cobertos completamente. Tá? Então, isso tem que ser contado no custo e isso tem que ser contado como um procedimento. Vai acontecer. Por isso que as técnicas de airless, elas são muito interessantes em áreas livres, em galpão que não foi ocupado ainda, em que você tem uma superfície bem ampla e não tem que ficar protegendo muitas áreas, né? E aí você vai montar o teu circo, né? Então você vai montar lá a tua bomba do airless, aqui essa mangueira vai até um compressor, aqui você tem a mangueira, pistola, pode ter um extensor ou não, e o bico, tá? Para fazer a projeção. Esse piso, por exemplo, já está selado. Ele vai receber agora a pintura, tá? Então, ó, nós vamos ter algumas fotos, alguns filmes que eu vou mostrar. Isso aqui está projetando uma tinta azul. Você pode ver que o pezinho da turminha é tudo protegido, porque vai pintar mesmo, vai ter lá um ricocheteio da pintura. Nesse caso, ele está com a pistola bem alta, a gente pode ver que ele está alto até demais, normalmente é bem mais baixo, tá? Mas é uma questão ergonômica aí. E esse é um revestimento que a gente quis dar com uma boa espessura, consumo na faixa de 700 gramas por metro quadrado. Então, a gente estava caprichando bastante, levantou um pouco mais. A área totalmente livre, não tinha problema de fazer uma projeção. Vocês podem ver que a lateral toda protegida, então tem essa faixa que pinta mesmo, tá ok? E aí você faz esse lançamento. Normalmente, um consumo num piso bom, bonito lá, tal, vai ser na faixa aí 450 a 500 gramas por metro quadrado da resina, que eu vou falar daqui a pouco, que tem algumas diferenças com os tipos de epóxi disponíveis no mercado, ok? Aqui também está projetando, ó, a gente pode ver o overlap aqui, né? Ele está avançando em cima da área pintada, tá ok? Então ele vai e volta e vai avançando, ok? E aí o resultado que a gente vai vendo para lá, né? Aqui mais um outro filme. Aqui ele até está fazendo um movimento de pêndulo, que não é muito recomendado, tá certo? Mas ele está mais próximo porque ele está com um bico extensor, tá ok? Mas você vê que é uma projeção rápida, poucos funcionários, aqui no máximo um funcionário manipulando aqui a mangueira, né? Fazendo a projeção no piso. Aqui nós temos um outro já em time-lapse, mostrando aqui, né? Então, nós estamos aqui pintando uma área de mais ou menos uns 800 metros quadrados, em aproximadamente aí 1h30, deu para essa pintura, tá? A equipe pequena, é uma pessoa na mistura, uma pessoa que fica na pistola e um terceiro ajudando a manipular mangueira aqui, para poder dar um auxílio. Então, 3 pessoas, 800 metros, 2 horas. Você vê que é uma eficiência muito grande aqui nesse processo aqui de pintura, tá ok? E aí alguns resultados finais aí nessa área que nós estamos terminando a pintura. Aqui uma outra área, aquele azul, né? Então você olha para a foto e fala, pô, é um autonivelante, né? Mas não é. Na verdade, o aspecto até de autonivelante, a resistência é muito próxima disso aí também, porque nós estamos imaginando que é um endurecedor de alta qualidade, né, uma isoforandiamina aí, tá certo? Com uma resina epóxi, praticamente autonivelante, mas se você for medir a espessura mesmo, vai estar aí 500 micras, 600 micras de revestimento, tá ok? Óbvio que esse piso aqui também é um piso jointless, com FF altíssimo, colabora muito para o resultado, tá ok? Aqui mais outra foto, né, da mesma área, mais um close-up do equipamento aqui. Então,
é uma apresentação mais curta, nós vamos dar aqui agora um espaço de perguntas. Eu só queria concluir uma outra questão, né? Questão das resinas. Sistema airless, muita gente usa com aquelas resinas sólidas, epóxi sólido, né? Que dissolvido em solvente e tal, que precisa de indução, e dá mais tempo para trabalhar, né? É uma resina epóxi, você tem mais chance de ficar trabalhando. No caso aqui que eu estou apresentando, não. Foi uma formulação com resina líquida, tradicional, que a gente faz aí, pintura de alta. Então, você tem uma questão de reação muito rápida. Você tem que ficar muito esperto. Se for aquele equipamento que você já pré-mistura e vai botando naquele baldinho lá, você tem que ficar observando aquela coisa ir embora, porque você não pode jogar tinta recém-batida em cima da tinta que já está lá dentro, senão você começa a ter problema de uma reação lá dentro e aí começa a misturar tudo. Se for equipamentos com misturas separadas, você está já mais tranquilo, porque ela só vai misturar realmente na hora que bombear, e aí você não tem que ficar preocupado com isso, né? Mas tudo isso depende do tipo de equipamento, custo, investimento que vai ser feito, né? Nesses equipamentos que já pré-mistura, que são mais baratos, né, ou aqueles que são elétricos com pescador, o importante é sempre ir vendo que está quase acabando e completo. Se faltar tinta no teu sistema, vamos dizer que deu uma bobeou, entrou ar no sistema e vai. O que vai acontecer? Você vai estar projetando e de repente dá uma falhada assim, rapidamente você vai ter que repassar um pouco em cima. A tinta na formulação tem que ser autonivelante, ela não pode ser uma tinta que vai gerar textura, porque senão vai deixar tudo marcado o piso. A gente quer que ele seja autonivelante para poder deixar esse aspecto mais liso, ok? E a ideia de que, não, vou usar um airless e vou gastar 100 gramas por metro quadrado, eu já falo para vocês, esqueçam, porque não é isso que vai acontecer, não. Vai ter um consumo, e o consumo é o que nós estamos falando aí, nesse tipo. Agora, obviamente, cada um vai mexer com a sua formulação, com o seu equipamento, tudo mais, tá certo? Isso aí já vai dar particularidade. O pessoal da AWS vai estar lá fora, né, tem alguns equipamentos mostrando lá, eles vão tirar dúvidas, pessoal muito especializado, manjam muito desse negócio aqui e me ajudaram muito quando eu comecei a trabalhar com esse equipamento. Pessoal, muito obrigado e agora vamos para a parte das perguntas.